Não permito, porém, que a mulher fale na igreja. Ou seja, não permito que a mulher ensine a seus maridos ou que ensine na igreja. O apóstolo Paulo, ele disse essa mensagem a 1 Timóteo no capítulo 2, no verso 12. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Timóteos, orientando que as mulheres não poderiam falar dentro da igreja. Ou seja, a mulher não pode usar de autoridade. Mas, porém, a Bíblia, quando ela fala acerca deste assunto, o que nós devemos procurar entender nesses versos? Será que a Bíblia proíbe que a mulher não deve pregar na igreja? Será que a Bíblia proíbe que a mulher não deve falar dentro da igreja? Então, tudo isso é nesse vídeo aqui. Tudo isso nós vamos aprender a partir deste vídeo aqui. Eu vou pedir já para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esquecer de seguir a nossa página do Facebook. E também não se esquecer de assistir o vídeo até o final. E também de não se esquecer de deixar lá aquele seu like maravilhoso e de comentar e de compartilhar o vídeo e de fazer com que o canal possa crescer e o canal possa chegar aos 1000 anos e deixar lá aquele seu comentário maravilhoso. Então, se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos entrar no vídeo de hoje. A Bíblia diz que a mulher não deve falar dentro da igreja. Mas, porém, a pergunta que fica é: a mulher deve ou não deve pregar dentro da igreja? Vamos ler a Bíblia para nós podermos entender alguma coisa. No livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz o seguinte: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, também como ordena a lei. O termo sujeita, ou seja, sujeitar-se, é o termo submissa. Então, a Bíblia diz que as mulheres, elas não devem falar dentro da igreja. Elas devem ficar caladas e elas devem ser somente submissas aos seus maridos, também sendo submissas à igreja. Não, elas não devem falar de acordo com como ordena a lei. Este é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. E nós vamos procurar saber qual foi o interesse ou qual foi o intuito que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Coríntios, ordenando este assunto aqui, ou seja, ordenando a essa lei, dizendo que as mulheres elas não devem falar. E no versos 35 do 1 Coríntios 14, a Bíblia diz o seguinte: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele enfatiza esse comentário. Ele diz que a mulher não deve falar, mas porém ela tem uma dúvida na igreja, ou porém se ela tem uma dúvida, ela deve perguntar os seus maridos em casa. Agora vamos procurar saber o porquê que a mulher não deve falar. No livro de 1 Timóteo 2, no versos 10 a 12, a Bíblia também fala quase a mesma coisa. Vamos tomar a leitura que diz: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, ou seja, respeito. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio. Agora aqui nós chegamos a verso-chave do nosso tema. As mulheres não devem falar dentro da igreja. As mulheres não devem ensinar. Mas, porém, a Bíblia, quando diz que a mulher não deve ensinar, a mulher não deve falar, o que realmente ela quer nos transmitir? O que realmente ela quer nos ensinar a partir desses versos? Eu vou deixar aqui alguns pontos para você poder refletir ou raciocinar a partir desses pontos aqui. Primeiro, quando nós olhamos a cidade de Coríntios ou aos Timóteos, quando o apóstolo Paulo ele escreveu essas cartas à cidade de Coríntios, ele escreveu essa carta à cidade de Coríntios porque na cidade de Coríntios era proibido que as mulheres pudessem falar. Ou seja, as mulheres da cidade de Coríntios elas estavam proibidas de falar em qualquer reunião. Ou seja, elas não poderiam falar em qualquer altura. Então, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele chega aos Coríntios, ele encontra lá essa lei, ele encontra lá essa tradição, assim posso dizer. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo em suas cartas, não para contradizer aquilo que o povo já vinha aprendendo, então ele escreve em suas cartas que as mulheres também não devem falar, como já havia o mandamento lá. Então, na cidade de Coríntios, aquela tradição, ou seja, a cidade de Coríntios, ela tinha o costume, ou seja, tinha o hábito, era o costume deles, era a tradição deles, que eles não poderiam falar, ou seja, as mulheres lá não poderiam ensinar e não poderiam falar em público. Era algo vergonhoso naquele tempo. Então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele chega ao Coríntios, ele encontra essa situação. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que andou de um lado para o outro resolvendo problemas da igreja. E quando ele chega no Coríntios, ele se depara com essa situação. E ele estando lá como um homem sábio, um homem usado por Deus, ele quando se depara com essa situação, ele não quis entrar em contradição com aquilo que já
havia sido estabelecido naquela região, ou seja, naquele local. Então, o que ele faz? Ele escreve as suas cartas, ele diz também a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. É como se fosse eu sair daqui, ir para uma casa, e dentro daquela casa tem algumas regras, ou seja, tem umas leis que diz que aqui nesta casa, por exemplo, você não deve comer antes de lavar as mãos. Então, se eu comer, ou por exemplo, se eu comer antes de lavar as mãos, eu estou obedecendo a lei. Mas, porém, se eu comer sem lavar as mãos, eu estou a infringir a lei. Então, o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Corinto, ele se depara com essa situação. E ele sabia que naquela região, a tradição daqueles homens, dos coríntios, era que as mulheres não pudessem falar. Porque isso era vergonhoso para que as mulheres pudessem falar. E também nós encontramos uma outra situação em que na igreja, o apóstolo Paulo ele recomenda, dizendo que todas as mulheres coloquem lenço na cabeça. E por que o apóstolo Paulo ele recomenda que as mulheres devem usar lenço? Ele recomenda que as mulheres devem usar lenço, porque na altura as mulheres que não tinham, as mulheres que eram prostitutas naquela época, elas não usavam o lenço. Ou seja, as mulheres que eram prostitutas naquela época, elas tiravam careca. E quando elas iam na igreja, havia uma diferença dentro da igreja. Você encontrava lá as mulheres com careca e outras com lenço. Então, aí era muito simples de você diferenciar que esta é uma prostituta e essa não é. Então, o apóstolo Paulo, para resolver este problema, ele escreve também em suas cartas que todas as mulheres devem usar lenço, para que não haja vergonha dentro da igreja, para que não haja diferença, para que todas sejam iguais. Prostituta como não prostituta, todas sejam iguais. Então, neste verso aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que a mulher não deve falar. Mas quando o apóstolo Paulo diz que a mulher não deve falar, é porque o costume dos coríntios, a tradição deles, na lei dele, proibiam que as mulheres pudessem falar. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu nas suas cartas para não contradizer a tradição ou os costumes dos coríntios. Vamos ler alguns versos e nós vamos procurar entender se a mulher ela deve pregar na igreja ou não. Nos dias de hoje, nos dias atuais, será que Deus ele orienta que as mulheres tenham um ministério? Será que Deus orienta que as mulheres possam evangelizar? Será que Deus orienta que as mulheres possam fazer alguma atividade na igreja? Vamos ler o livro de Romanos 12, no versos 5 a 7, que diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, a Bíblia diz que nós somos muito em Cristo, mas porém somos um só corpo em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo. E a Bíblia diz o seguinte: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E nós encontramos que Deus, no livro de 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que Deus ele distribuiu dons para os homens. Então, a Bíblia diz que cada um de nós fomos estabelecido um dom. E esse dom fomos dado de graça. É pela graça que nós recebemos o dom. E a partir desse dom, a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Usar esse dom. Mas a Bíblia diz que cada um foi dado o seu dom de acordo com a sua fé. Então, as mulheres também têm seus dons. Existem mulheres que têm dom de profetizar. Existem mulheres que têm dom de ensinar na igreja, pastoras. Existem mulheres que têm o dom de evangelizar. Existem mulheres que têm dom de doar. Então, são dons que Deus deu a cada um. E esses dons, Deus deu a cada um de nós para que nós possamos exercer esses dons dentro da igreja. Agora, a pergunta é, a mulher deve ou não deve pregar? A Bíblia diz que a mulher deve sim pregar. E nós vamos ver exemplos de algumas mulheres que pregaram naquela época e que evangelizaram e que fizeram muito trabalho missionário. Então vamos, o verso 7 diz: e em ministério seja em ministrar, e se ensinar haja dedicação ao ensino. Então aqui nós estamos a ver, a Bíblia diz que se cada um de nós, se Deus nos encarregou de nos dar o ministério, nós devemos ser pessoas exemplares nesse ministério. Devemos ser pessoas dedicadas a esse ministério. Devemos ser pessoas dedicadas a este trabalho. Então a Bíblia diz que todos nós temos um dom, tanto como o homem, tanto como a mulher. E aqui não há particularidade. Então Deus ele não trabalha com particularidade. Então nós vemos aqui que Deus ele orienta que todos aqueles que têm dom, use esse dom para a edificação da igreja. De acordo com o livro de Efésios 4, no verso 12. Que a Bíblia diz que todas as pessoas que têm seus dons, toda pessoa deve trabalhar na igreja para a edificação da igreja.
vamos ler o livro de Timóteo, 1 Timóteo 2, no verso 10, que diz assim: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, a Bíblia diz que há um exemplo de mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, aqui não há particularidade. As mulheres, elas devem pregar. Se você é uma mulher que tem um dom de ensinar, se você tem uma mulher que tem dom de cantar, então cante para Deus. Não tenha medo, não tenha receio. Use o seu dom para engrandecer a Deus. Use o seu dom para ensinar as outras pessoas. Porém, esta é a verdade de Deus. O que Deus quer que a mensagem dele seja expandida, que a mensagem de Deus possa alcançar aquelas pessoas que não ainda foram alcançadas por essa mensagem. E não tanto como homem, tanto como mulher, vamos trabalhar no ministério de Deus. E eu vou passar aqui alguns exemplos de algumas mulheres que serviram à igreja. Temos aqui a Febe, a Priscila e Áquilas. Essas mulheres trabalharam dentro da igreja. Nós notamos lá, a Febe era uma pregadora, ela ensinava na igreja. E a Bíblia diz assim, no livro de Romanos 16, no verso 1 diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja. Então, a Bíblia diz que Febe era uma mulher que trabalhava dentro da igreja. Ela servia na igreja. Temos também mulheres diáconos que trabalhavam na igreja. Temos mulheres que profetizavam dentro da igreja naquele tempo. Podemos falar aqui de Débora, podemos falar de outras mulheres, Ruth. São mulheres que trabalhavam dentro da igreja duramente. Então, a Bíblia, ela dá o ministério àquelas pessoas que vão de acordo com a fé que elas têm. Então, a Bíblia não separa as pessoas. E a Bíblia não divide as pessoas de que essas devem trabalhar ou não. Porém, a Bíblia diz que nós todos devemos trabalhar para o bem do ministério de Deus. Então, nós temos exemplo de Febe, a Priscila, Áquilas. Essas mulheres foram mulheres que trabalharam dentro da igreja, sem deixar também de lado Ruth, Débora, e tem mais outras mulheres. E temos as 4 filhas também do Pedro, que trabalhavam dentro da igreja, que profetizavam dentro da igreja. Então, se você é uma mulher, trabalhe dentro da igreja, ensine as pessoas. Se você profetiza, profetize as pessoas e ajude as pessoas a conhecerem o Evangelho. E também podemos falar aqui da mulher chamada Dorca. Era uma mulher maravilhosa. Essa mulher, ela fazia caridade. E essa mulher fazia isso para a edificação da Santa Igreja de Deus. Não, nada impede que a mulher possa trabalhar dentro da igreja. A mulher pode trabalhar e ela deve trabalhar. Se isso vai de acordo com o dom que ela recebeu de Deus, então que use o dom. E também temos a mulher samaritana. Nós vamos ler aqui alguns versos que a Bíblia diz o seguinte. No livro de João 4, no verso 28, a Bíblia fala dessa mulher samaritana. E nós já conhecemos a história. A mulher samaritana que conversou com Jesus. E nós vamos ver aqui o que ela fez. A Bíblia diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, vindes e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E o verso 42 diz o seguinte: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Então, aqui a Bíblia mostra claramente que esta mulher samaritana, ela evangelizou, ela pregou, ela ministrou a palavra de Deus, ela manejou a palavra de Deus. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, ela conversou com Jesus, dialogou com Jesus. E depois dali, ela saiu, foi dando o testemunho a respeito de Jesus na sua cidade. E a Bíblia diz que muitos creram. Não, minha querida irmã, meu querido irmão, hoje temos o dom de ensinar. Vamos ensinar. Temos o dom de pregar. Vamos pregar. Vamos ser como a mulher samaritana, que foi evangelizar milhares de pessoas. E a Bíblia diz que muitas delas creram e vieram a Jesus. E chegaram a Jesus e agradeceram a Deus por meio daquela mulher que o fez conhecer a palavra, o Evangelho de Deus. Mulher, se você tem o dom de ensinar, ensine. Mulher, se você tem dom de pregar, pregue. Mulher, se você tem dom de profetizar, profetize. Mas tudo que seja de acordo com a vontade de Deus, que seja para a glória de Deus. O livro de 2 Timóteo 4, no verso 2, que diz o seguinte: preste muita atenção, que diz: que pregues a palavra,
instas a tempo e fora de tempo, redargues, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. A Bíblia diz: ensine a palavra, exorte, aconselhe as pessoas. E a Bíblia diz: mas pregue a palavra. Este é o momento de pregação. Não, mulheres, não dormam. Acordem, leiam a Bíblia e pregue a palavra. Ensine as outras mulheres a pregar. Exorte as mulheres também. E também repreendam elas com a palavra de Deus. E nós devemos exortar para que todas essas pessoas possam ficar na doutrina de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos virão muitas pessoas enganadoras, irão enganar as pessoas, e as pessoas irão deixar a doutrina de Cristo e irão correr para as fábulas. E não, mulher, use o dom que Deus te deu para o Evangelho e para o ministério de Cristo. Repreendas, pregue, insista, redargue com toda paciência e doutrina. E não ensine, não se limite. A mulher deve pregar na igreja. Faça como a mulher samaritana. Faça como a Febe, a Áquilas e a Priscila, como a Débora, como a Ruth, que pregaram a mensagem de Deus. E também não deixar de fora a Maria e Madalena, que foram anunciar a mensagem de Deus, que Jesus Cristo havia ressuscitado. E não seja mulher, pregue a palavra. Muita força. Ore a Deus para que Deus possa te levantar e possa te erguer a cabeça e você possa fazer um belo trabalho para que Deus, quando Ele vier na sua maravilhosa vinda, possa te glorificar e possa te dar a coroa da vida. Se esse vídeo te ajudou muito, então já deixe lá seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E também não se esqueça também de assistir os nossos vídeos aqui no canal. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e coragem para você possa ainda continuar na caminhada cristã. Então, um forte abraço e eu volto no próximo vídeo, se Deus permitir e se Deus assim quiser. Um beijo e tchau.